Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luozi e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos conversar mais uma vez sobre o Festival Varilux de Cinema Francês, tá? E hoje eu quero trazer um filme chamado O Livro da Discórdia. Gente, é uma comédia, tá? É uma comédia bem legal, vou dar spoilers aqui como eu sempre faço, tá? E do que se trata essa comédia, né? Que tem um final, de repente, que alguns, né? Algumas pessoas com quem eu conversei questionaram um pouco o final do filme, tá? Mas deixa eu primeiro falar um pouco sobre a sinopse do filme com vocês e depois a gente discute o final. Lembrando sempre aqui que os spoilers são livres, né? Esse filme ele fala de um escritor chamado Youssef, né? Um escritor de origem árabe, né? Muçulmana, né? Que tá que escreveu um livro, tá? Que escreveu um romance que é bem autobiográfico, tá? É bem um romance da família dele, né? No caso, né? Que ele tá colocando ali toda uma visão de mundo árabe, né? No caso, né? E também tá falando sobre a sua família, coisa e tal, né? E de repente esse livro, ele num primeiro momento recebe severas críticas, né, no caso, né, mas tudo faz parte, né, de um marketing, né, o Youssef ele tem uma agente que fala que tudo isso faz parte de um marketing, né, e esse livro de repente ele entra numa lista lá de prêmio, numa lista bem estrita lá de concorrentes a um prêmio literário muito importante. E da noite para o dia, o Youssef acaba virando uma celebridade. O grande problema é o seguinte, é que ele não pode divulgar a história do livro para o pai dele e para a mãe, né? Que o pai dele e a mãe são daquelas famílias bem tradicionais, né? No caso, né? Os irmãos conhecem a história, os irmãos já estão revoltadíssimos da vida, né? De terem sido usados como personagens na história, porque eles acharam que o Youssef, né? Usaram eles de uma forma vamos dizer assim, difamava, denegria a cultura muçulmana, denegria a própria família, né, no caso, né, e os irmãos não estavam nem um pouco satisfeitos, né, como a família tinha sido retratada no livro. Então o grande problema ali era esconder do pai e da mãe, né, esse romance, né, que de repente esse romance poderia trazer uma decepção muito violenta para os dois, né, e o Seth ele faz das tripas coração para poder esconder esse livro do pai. Ou o pai acredita que ele está escrevendo romances sobre argelinos, né? Que na verdade é um povo, né? Do Youssef, né? Eu falei árabe aqui, mas na verdade eles são muçulmanos berberes, né? Que eles são da Argélia, né? No caso, né? Então o que, que vai acontecer? O nosso Youssef ele vai fazer de tudo para esconder essa história dos pais, né? No caso, né? Da história do livro dos pais, né? Mas à medida que ele vai ficando famoso, né? E que ele vai entrando nesse prêmio, isso fica cada vez mais difícil, né? De acontecer, esconder esse livro, esconder essa história dos pais, vai ficando uma coisa cada vez mais difícil de acontecer, né? E aí o que, que vai acontecer nessa história toda? E o Youssef, é, vamos dizer assim, tirar essa responsabilidade das costas dele, ele diz que foi um escritor fake, né? Foi meio que um ghostwriter ali da vida, começa a divulgar isso, mesmo tendo sido indicado para o prêmio depois, e atribui a um cara de origem árabe que participou de um reality show e foi, né, eliminado de um reality show, né, a autoria do livro, né? A história do cara era muito parecida, né? Como se você falasse que a história dessas famílias de origem muçulmana são todas iguais, né? E aí se colocou essa autoria, né, em cima desse cara, entendeu? E o Youssef ficou como, vamos dizer assim, uma espécie de ghostwriter, de repente. Ficou um cara ali que não foi o autor do livro, né, na verdade. Ele foi... ghostwriter não é nem o termo certo, né? Na verdade, ele disse que era autor do livro, mas na verdade não era. E quem foi o autor do livro foi o cara que era do Big Brother lá, que era do reality show lá da vida lá. Mas na verdade o autor era o Youssef, né? Ele só queria tirar essa responsabilidade das costas, né? Para não decepcionar o pai e a mãe. O problema é que o pai leu o livro, acabou conseguindo o livro de uma forma lá, ele leu as 20 primeiras páginas, né? Teve um AVC e morreu. E aí a família achou, né, que ele tinha, né,
ficaram tão decepcionados que ele tinha acabado morrendo, né, por causa disso, né? Mas na verdade ele não tinha morrido por causa disso, né? O que vai acontecer? O Seth ele vai abrir o jogo com a mãe, vai contar toda a história que tem dentro do livro, né? A mãe vai ficar muito chocada no primeiro momento, e aí ela vai para a cozinha, né? A família vai ficar desesperada com a reação dela, e ela volta, né? Trazendo, vamos dizer assim, mamões cortados ou melões cortados. Eu esqueci de cortar os melões, os mamões lá, que estava fazendo café da manhã para a família toda, e ela meio que botou uma pedra em cima daquilo. E depois a mãe ainda chegou e falou assim: eu tenho um caderninho do seu pai, que o seu pai anotava tudo. Aí ele começou a ler aquele caderninho, ele descobriu que o pai leu os primeiros 21 páginas, né, do livro, né? E que o pai não tinha ficado chocado com o livro, que a única coisa que o pai mais gostava de fazer era de corrigir os erros de ortografia do filho e falar da origem das palavras, né, no idioma francês, né? E o pai só deixou essas observações para ele, o pai levou numa boa o livro, né? Mas ele acabou deixando, e o Seth ainda assim acabou deixando a autoria do livro, né, lá pro cara lá do reality show, né, no caso, né. Aí tem gente que vai questionar isso, né, por que que ele não recuperou a autoria do livro? Porque ainda tinha, né, a meu ver, tá, ainda tinha a família que estava ali, entendeu, que não queria, os irmãos, né, de repente a mãe também, não queria que eles fossem revelados, né, que o livro ficasse nas costas do Youssef, que aquilo acabasse virando realmente, né, ficando realmente com uma fama autobiográfica, e as pessoas começassem, a mídia começasse a incomodar a família. Então Youssef ainda assim, mesmo com a morte do pai, ele acabou deixando a autoria do livro com o cara lá do reality show, né? Porque o cara era uma celebridade mesmo e o Youssef não queria ser celebridade nenhuma. E o Youssef começa a tentar reescrever um livro dele mesmo agora, coisa e tal, né? E era interessante que ele ficava lendo, o final foi muito interessante, que ele ficava lendo o caderninho lá do pai, né? Jogava o caderninho fora e depois o caderninho voltava pela janela, depois o caderninho voltava pela janela na cabeça dele, né? Então foi interessante essa simbologia no final, né? Da família, da história da família que não deixa o cara em paz, né? Que o cara tá sempre ali, entendeu? Com a família em cima, que são essas famílias muito, como podemos dizer, muito corujas, né? Essas famílias de origem muçulmana, elas são muito corujas, né? O filme faz essa piada, né? Desses choques culturais entre famílias de origem muçulmana e como os europeus veem os muçulmanos, né? O filme trabalha muito isso e o filme faz isso de uma forma muito engraçada, né? Com bastante desenvoltura, né? O filme é uma comédia bem forte, bem escrachada, entendeu? Que trabalha esse tema muito sensível, né? Porque lá na França a gente sabe, né? Como existe esse choque cultural entre os europeus e os muçulmanos, né? Até com a questão dos atentados que aconteceram depois com o passar do tempo, né? E depois você fazer um filme que trabalha isso de uma forma engraçada, usando humor, né? É um filme que ajuda a dar uma, como podemos falar, uma aliviada, né? Na tensão de se abordar um tema espinhoso como esse, né? Desse choque cultural que a gente vê na Europa na França, né? Entre europeus e muçulmanos. Vale a pena a gente assistir o filme. É um filme que esse filme ele prende a tua atenção. Esse filme é um filme que faz você rir bastante, entendeu? E essa é a minha dica de hoje do Festival Varilux aí de cinema francês. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá desejando vida longa e próspera a todos. Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br e futuramente a gente conversa sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.